Olá, meu nome é Ana Carolina, sou nutricionista e doutoranda do Programa de Nutrição e Metabolismo da Faculdade de Medicina da USP, Ribeirão Preto, e eu trabalho com o estado nutricional de iodo entre gestantes usuárias da rede pública de saúde do município de Ribeirão Preto. Hoje vim falar um pouquinho com vocês sobre deficiência de iodo, um problema de saúde pública. O que seria o iodo, então? O iodo é um micronutriente essencial para a produção dos hormônios da tireoide, que é uma glândula localizada na base frontal do nosso pescoço. E os hormônios são conhecidos como tiroxina, T4, e triiodotironina, T3. São responsáveis pelos principais processos metabólicos do nosso organismo e ainda têm um papel importante no crescimento e no neurodesenvolvimento na fase fetal e nos primeiros anos de vida. Em um estado de equilíbrio metabólico, a maior parte do iodo que é ingerido e absorvido no nosso organismo é armazenado na tireoide de forma adequada, sendo que mais de 90% deste iodo é eliminado na urina. A secreção dos hormônios da tireoide é regulada pelo eixo tireoide-hipotálamo-hipófise por meio de um mecanismo de retroalimentação negativa. Ou seja, quando os hormônios da tireoide são secretados pela glândula, há uma inibição dos outros dois hormônios envolvidos neste eixo. No entanto, quando há deficiência de iodo, há uma baixa produção dos hormônios da tireoide, o que leva a um estímulo do TRH e do TSH, levando então a um aumento da glândula da tireoide, podendo gerar o que nós chamamos de bócio, uma doença consequente do aumento da glândula tireoide, podendo ser devido à diminuição dos hormônios da tireoide ou ao aumento na produção dos mesmos. E onde a gente encontra o iodo? O iodo ele está presente na água salgada, na água do mar, em quantidade constante. Já na água doce no solo, vai depender da região geográfica. Regiões que são mais montanhosas, regiões mais afastadas do mar, tendem a ter uma menor concentração de iodo. Já nos alimentos, o iodo está presente em quantidades traços, ou seja, quantidades muito pequenas. Então, as principais fontes são frutos do mar e alguns peixes, leite e ovos, a depender da ração que estes animais consomem. Então, o sal iodado, ou seja, o sal que é adicionado de iodo, acaba sendo a maior fonte de iodo em países que têm programas de fortificação de iodo, como o Brasil, por exemplo. Falando um pouquinho mais sobre a iodação universal do sal, é um método que foi preconizado por alguns órgãos internacionais, como por exemplo a Organização Mundial da Saúde, o Fundo das Nações Unidas para a Infância e o Conselho Internacional para Controle dos Distúrbios por Deficiência de Iodo. É um método simples, eficaz e de baixo custo, que tem como objetivo manter a ingestão de iodo adequada e eliminar os distúrbios por deficiência de iodo em todo o mundo. Por isso o nome de iodação universal do sal. No Brasil, a iodação do sal vigora em todo o território nacional desde 1956, quando foi identificada uma prevalência de 20,7% de bócio endêmico na população de escolares. O ProIodo é um programa responsável por monitorar a qualidade do sal iodado, tanto na produção quanto no varejo e nível domiciliar. Falando um pouco sobre o histórico dos distúrbios por deficiência de iodo no Brasil, é importante mencionar que esses estudos foram realizados na população de escolares, por ser uma população bastante acessível e também pelo fato do estado nutricional de iodo nesse grupo ser um representante aceitável para a população em geral. Então, o primeiro inquérito nacional foi realizado em 1955 e identificada uma prevalência de bócio de 20,7%. Um ano depois, foi implantada a iodação do sal no Brasil, de forma obrigatória em todo o território. 20 anos depois foi realizado o segundo inquérito nacional
e verificou-se que a prevalência de bócio foi reduzida, porém ainda aproximadamente 15 milhões de pessoas eram portadores de bócio. Então, aí caracterizando esse distúrbio por deficiência de iodo como um grande problema de saúde pública. Em 1994, foi realizado o terceiro inquérito nacional, que identificou uma prevalência de 4% de bócio, né, uma prevalência já bastante reduzida em relação ao inquérito anterior, porém ainda havia uma prevalência significativa de excreção deficiente de iodo entre os escolares. Em 2000, foi realizado o projeto Tiromobil, que foi uma grande pesquisa realizada, e verificou-se que a prevalência de bócio foi considerada de 1,4%, aqui admitindo-se a virtual eliminação do bócio no Brasil, visto que quando esses valores são menores que 5%, já não é mais caracterizado um problema de saúde pública. E quando percebe-se os valores da concentração de iodo urinário de 360 microgramas por litro, sendo indicativa de ingestão de iodo excessiva nessa população. E a última pesquisa nacional realizada, chamada de PNAE-SAL, encontrou também uma concentração de iodo urinário indicativa de uma ingestão mais que adequada de iodo nessa população. Então é importante aqui deixarmos claro que, conforme esses inquéritos iam sendo realizados, os teores de iodo no sal iam sendo modificados pelos programas voltados a este objetivo. Então, percebe-se que a iodação do sal é sim de fato efetiva, considerando a redução do bócio nas últimas décadas em escolares, porém ainda há países em que essa deficiência de iodo é considerada como um problema de saúde pública, principalmente devido ao seu impacto na gestação e no desenvolvimento neurológico da criança, sendo então uma ameaça para o desenvolvimento social e econômico do país. Um indicador de impacto da iodação do sal é a concentração de iodo urinário e considera-se que o problema não é de saúde pública quando em uma população avaliada, menos de 50% da amostra apresenta uma concentração de iodo urinário inferior a 100 e menos de 20% uma concentração de iodo urinário inferior a 50. Já o indicador de sustentabilidade da iodação do sal é de que a proporção de famílias usando sal adequadamente iodado, ou seja, que contenha pelo menos 15 mg de iodo por quilo de sal, deva ser maior que 90% nos domicílios. Quando observamos a nível mundial, apesar dos avanços da iodação do sal, cerca de 2 milhões de indivíduos no mundo ainda apresentam aporte insuficiente de iodo. Destacando-se então a África subsaariana e o sul da Ásia, e ainda 50% dos países europeus apresentam uma carência leve de iodo. O continente americano foi o continente que teve um maior avanço no controle da deficiência de iodo após a implantação da iodação do sal, porém países industrializados como Estados Unidos e Austrália, por exemplo, estão apresentando uma reincidência do problema devido à falta de sustentabilidade das políticas públicas em relação à iodação do sal. E no Brasil, apesar de ser considerado uma região com ingestão excessiva de iodo ou adequada, dependendo da referência, é um país de dimensão continental. Ou seja, ainda observa-se prevalências significativas de deficiência de iodo em nosso país, como por exemplo no Amazonas e no Maranhão. Então, são necessárias estratégias diferentes para cada região, considerando essa dimensão continental e também pensando em grupos populacionais, visto que essa avaliação foi realizada em escolares e existem grupos que são biologicamente mais suscetíveis aos distúrbios por deficiência de iodo, como por exemplo as gestantes, as mulheres que amamentam e os lactentes, que são as crianças abaixo de 2 anos. Então a deficiência de iodo pode gerar um amplo espectro de agravos à saúde, podendo acarretar então crianças, adolescentes, adultos, gestantes, fetos e recém-nascidos. E entre os distúrbios causados pela deficiência de iodo, podendo ser sintomáticos ou assintomáticos, destaca-se aqui o cretinismo,
que é um retardo mental grave e irreversível na criança, e o atraso no desenvolvimento psicomotor e cognitivo da criança. Então, esses distúrbios, dependendo do distúrbio, pode ser reversível por meio da repressão iódica, e a deficiência de iodo é a causa mais importante e evitável de danos cerebrais em todo o mundo. Então, dessa maneira, gestantes nutrizes, né, que são as lactantes, as mulheres que amamentam, e os bebês, né, lactentes, constituem o público-alvo para a prevenção e controle da deficiência de iodo. Em relação à necessidade diária de iodo, será que toda a população apresenta a mesma necessidade? Não. A necessidade diária ela varia conforme a faixa etária e também conforme o estado fisiológico. Como, por exemplo, gestantes e mulheres que estão amamentando apresentam uma necessidade diária de iodo maior do que a população adulta, por exemplo. Aqui é só a nível de curiosidade, alguns métodos para avaliação do estado nutricional de iodo, que são utilizados nas pesquisas, como a concentração de iodo urinário, o TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide, a taxa de Bose, que pode ser avaliada por palpação e por ultrassom, e a tireoglobulina sérica. Mas destaca-se a concentração de iodo urinário, que é considerado hoje o método padrão ouro para essa avaliação. Amplamente utilizado em inquéritos populacionais para avaliar o estado nutricional de iodo atual, recente. Então, diante desses fatos apresentados, existem algumas recomendações práticas, Então, foi observada uma grande heterogeneidade, do estado nutricional de iodo, não só no Brasil, mas no mundo, o que converge com o teor de iodo no sal domiciliar, exigindo, então, uma fiscalização mais efetiva para o cumprimento da legislação, pois vimos que o estado nutricional de iodo pode variar entre regiões do mesmo país e também entre grupos populacionais. Então, ações específicas de prevenção e controle dos distúrbios por deficiência de iodo devem ser planejadas e executadas, pensando em grupos populacionais e em dimensão continental, e as políticas públicas que já existem devem ser revistas e ampliadas para que todos os grupos populacionais tenham um aporte adequado de iodo, e ainda sugere-se um monitoramento regular da concentração de iodo urinário e do teor de iodo no sal em grupos que são biologicamente mais vulneráveis a esses distúrbios de diferentes regiões do país. E como o sal de cozinha é a principal fonte de iodo na nossa alimentação, eu trouxe algumas recomendações práticas para que se preserve a qualidade do iodo no sal. Então, sempre que for adquirir o sal, verificar se o mesmo é iodado, estar atento ao prazo de validade, pois um produto vencido pode sim ter deteriorado o iodo neste sal. Armazenar o sal em local fresco e ventilado, longe de ambientes úmidos. E, de preferência, manter o sal aberto dentro da embalagem original em um recipiente com tampa. Então, são algumas recomendações práticas que podem ser orientadas para a população. Aqui são algumas referências utilizadas para a elaboração desta aula. Espero que vocês tenham gostado e deixo aqui o meu agradecimento à Casa da Ciência pelo convite. Muito obrigada e até a próxima!